Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ParlaCast, o podcast do Parlatório Livre, em mais uma edição mais do que especial, meu caro André Beluco, boa noite. Buenas noches, meu amigo. Como é Pra que não- você está? Tudo bem? Olha, se melhorar eu choro. E o nosso convidado de hoje, hein? Mas para não variar, um convidado especialíssimo, tratando de temas candentes, com toda a sua expertise. Que maravilha, será que ele trouxe a prancha de surf? Eu receio que sim. Olha lá. Esse é para deixar o Kelly Slater no chinelo, hein? Fato. Sem mais delongas, eu passo a palavra pro meu amicíssimo Lucas Fagnani, aluno do nosso convidado. Opa, certamente. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao ParlaCast. Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é cientista político, ele é executivo de entidades de representação, associações de grandes empresas, foi um dos fundadores do Partido Novo e candidato a vice-presidente em 2018. Ele deveria ter sido candidato a presidente e não a vice-presidente, para deixar bem claro aqui. Ele é o meu amigo, professor Christian Lobauer. Bem-vindo, professor. Obrigado pela presença Prazer e estar pela aqui. disponibilidade mais uma vez. Prazer te ver, Lucas, depois de tanto tempo. Obrigado, estar aqui cara. no Muito podcast, feliz, no muito ParlaCast, com o Alfredo, com o André André, Beluco. o André, querido André. Mas conhecido Que como eu André tô, Maluco. que eu tô revendo também depois de tanto tempo. Prazer estar com vocês aí. Sucesso na programação de Na vocês. nova empreitada. Muito obrigado. Vamos que vamos. E mais uma vez, né, professor, estivemos juntos numa mesa redonda do Parlatório Livre. Isso. Estamos Puxa nos vida. revendo aqui. A gente esteve no parlatório bastante tempo atrás já. Muito tempo Duas atrás. vezes, mas estamos de volta. Que Tamo junto. maravilha. Vamos olhar pro futuro. De volta Olhar sempre pra frente, né? a eterna luta, a busca incansável pela verdade e a luta contra o sistema, que a gente não Boa, vai cansar boa. nunca. E temos mais aí um soldado. Soldado não, né? Soldado Esse universal. esse aqui é o general, né, meu? O Marechal no front. Vai lá. Marechal, o general. Vamos lá. Professor, conta um pouquinho pra gente como foi esse despertar aí para o universo acadêmico, né, para a educação, para a ciência, para finanças, para tecnologia, para política. Meu Deus do céu. Conta um pouquinho dessa história. Cara, assim, eu tô ficando velho. Quando a gente percebe, você já tá ficando velho. Mas eu me formei na SPM. Vila Mariana ali. Ó, meu colega de SPM. olha Em aí. 89, me formei ainda na Rua Barbosa, ainda lá no Bexiga. Mas depois disso, depois que eu estava formado, já estava trabalhando em agência de propaganda, eu decidi que eu queria estudar política. Então eu voltei para a universidade, fiz ciências sociais, fiz um mestrado e doutorado em ciência política na USP. Ganhei uma bolsa para estudar na Alemanha para fazer o doutorado, então fiquei até os 30 anos estudando. Fiz o mestrado aqui, depois fiquei dando aula no período do mestrado e tal. Então a política passou a ser meu interesse principal. E tenha sido assim até hoje. Então, o que eu fiz na minha vida para conseguir pagar as contas, além de dar aula, eu fui fazer, por sorte, no início dos anos 2000, eu fui fazer representação de interesse, advocacy, né, lobby, para grupos empresariais. Então, eu comecei trabalhando na Fiesp, apareceu uma vaga lá quando eu tinha 30 e poucos anos, eu saí da universidade, fui para lá, e da Fiesp eu fui para a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango. De lá eu fui para a Associação Brasileira dos Exportadores de Suco de Laranja e de lá eu fui para a Bayer e depois para a Associação das Empresas de Defensivos e Biodefensivos e Sementes, de onde eu saí 4 meses atrás, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre fazendo representação dos interesses de grupos empresariais com o governo. Geralmente Brasília, geralmente parlamento, deputados, senadores, agências regulatórias, ministérios, judiciário. Então, é o universo da política do lado de cá do balcão. E aí, para juntar um pouco o que você falou aí, o lado de lá do balcão é a política partidária, né? E aí, em 2010, eu entrei na empreitada lá com a turma do Partido Novo para fundar o partido. E viemos até hoje nessa toada aí de idas e vindas, sobes e desces com o Partido Novo. Então, assim, é uma trajetória sempre, de algum jeito, vinculada à política, mas você acaba, em função dessa vida de representação, aprendendo um monte de coisas sobre as indústrias que você trabalha. Então, aprendi um monte sobre proteína animal, aprendi um monte sobre indústria de suco de laranja, toda a parte de exportação, toda a parte de logística, toda a parte internacional. Inclusive é uma desses publicação, mercados. né? Eu tenho alguns textos assim de todas essas áreas. Tem texto de frango, tem o texto de suco de laranja, tem texto agora de defensivos.
você vai se enfronhando, né? Você vira meio uma pessoa meio com vários perfis, mas sempre focado na defesa de interesses do ponto de vista político, de política pública, né? Esse é um resumo aí da parada. E essa abordagem multidisciplinar, né, pelo que eu estudei, né, da sua vasta experiência e histórias, tem esse conhecimento multidisciplinar, né, que é focado e é trabalhado, né, tanto para as empresas quanto para a parte governamental e também para a fundação do Partido Novo. Isso foi intuitivo? Não, acho que uma coisa vai ajudando a outra, né? Acho que sei lá, a gente nunca deve parar de estudar. Estudar não é estudar no livrinho, mas assim, de aprender coisas novas. Então agora, no momento que a gente está vivendo hoje, com esse negócio todo aí de inteligência artificial, então você começa a ter que aprender tudo de novo. Então é uma vida de aprendizagens. Uma coisa acabou ajudando a outra. Tudo que eu fui aprendendo na universidade durante um período até o doutorado, que, enfim, indo para fora e tal, me ajudou muito depois no ambiente empresarial e vice-versa. Esse ambiente empresarial e político, eu tive uma base boa de conhecimento de escola, então uma coisa foi ajudando a outra. Mas no final, Fredo, o que precisa é ter cabeça aberta para aprender, cara. E a gente sempre, quanto mais a gente aprende, mais você vê que você não sabe nada, entendeu? Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa. E a gente precisa sempre aprender. Então, acho que eu já sei bastante coisa, mas quando você vê a enormidade de conhecimento que você pode ter, né? Tudo que sei é que nada sei, né? Sim, dizia o filósofo. E essa paixão pelo agro? Então, isso é acidente. É acidente. Eu caí quando eu estava na Fiesp, eu caí na Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, por indicação de um amigo que hoje vocês conhecem, o Marcos Bianchi, que é comentarista da CNN, que é professor do INSPER. Ele é meu amigo da universidade, ele era professor da USP quando eu também era. E aí ele falou, me indicou para trabalhar na ABEF, que hoje é a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, mas na época era a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango. E aí eu falei, será que eu vou fazer esse negócio, cara? Eu não sei nem o que é um frango. E eu fui trabalhar para os frangueiros e aprendi um monte sobre a indústria de frango, entendeu? Sobre a indústria de proteína animal, desde a genética, desde o ovo até as barreiras de exportação mundo afora. Então, no fundo, são conhecimentos que você vai tendo porque você tem que saber, né? Mas eu sempre aprendi essa parte técnica e do agronegócio como consequência em função do que eu já sabia. Então, quando a Suco de Laranja foi me procurar e me fez uma oferta, era pelo que eu fazia com o governo, e não pelo conhecimento que eu tinha de proteína animal, né? Claro, como eu era um cara já do agro, eles foram procurar um cara no agro. E aí uma coisa foi puxando a outra. Depois de 4 anos de Suco de Laranja, a Bayer me procurou como uma pessoa do agro, porque a Bayer, a gente acha que é uma empresa farmacêutica, né? Por causa da aspirina. Muito além. E ela é 50% hoje, mesmo com a compra da Monsanto, ela é. Mas no Brasil ela é 90% empresa agrícola. Empresa de sementes e de defensivos. Então, aliás, a segunda maior. Então ela procurou uma pessoa que tivesse o trânsito com o ambiente do agro, politicamente colocado no Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA. Então o agro é meio um acidente assim, de percurso, um bom acidente, porque se não fosse isso, esse país aqui cada vez mais depende dessa indústria, né? E ela que oferta oportunidade, né? No fundo, foi uma sorte, né? Você, professor, citou aqui também, né, alguns institutos aí, como o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Conselho Nacional de Biossegurança, né, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quem mais, André? O INCRA, né, com toda essa instrumentalização. Como é que o Brasil pode conseguir prosseguir honrando, né, e entregando todos os produtos, não se esqueça e inovação? Do Código Ambiental. Esse eu acho que é o mais draconiano e o professor pode destrinchar um pouquinho melhor os entraves ou, de repente, as portas que isso abre. Enfim, porque existe, nós estávamos até comentando antes de começar, quase como uma espécie de combate ideológico a essas pessoas que produzem comida, né? É. Então,
eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais Não, a respeito. é assim, ó, assim, todos os países importantes do mundo têm instituições que cuidam do meio ambiente, outra cuida do surveillance, né, do serviço sanitário, da avaliação daquilo que os seres humanos consomem, seja alimento, seja defensivo, seja tudo aquilo que pode ter perigo para a saúde humana, as Anvisas da vida. Todos os países importantes têm uma Anvisa forte. Todos os países importantes têm um IBAMA forte. Todos os países importantes têm instituições desse tipo. O problema no Brasil, para tentar resumir tudo isso numa coisa só, é que, primeiro, eles são mais novos. Então, por exemplo, a Anvisa foi criada pelo CER no ano 2000. Então, eles são mais novos, né? Nos Estados Unidos, o FDA tem, sei lá, 50 anos, né? Então, são mais novos. E a gente tem um problema administrativo geral no Brasil, que acho que isso que interessa aqui, que a gente é muito francês. A formação da universidade, das Forças Armadas, da burocracia de Estado é toda francesa. Os portugueses, quando ainda eram, antes do Império, iam estudar na França. A elite brasileira do Império ia estudar na França. Sorbonne, né? E aí a USP, quando foi organizada como USP em 1930, que já tardiamente, foi com os professores franceses. As Forças Armadas, quando passaram pelo ambiente positivismo do Comte, do Auguste Comte, influência francesa. Então, o que eu quero dizer com isso? A burocracia de Estado e a importância que tem esse pensamento centralizador francês é muito forte no Brasil. A gente não deveria ter esse tipo de dificuldade. Isso tem muito a ver com a ideologia. Então, assim, todo o aparelhamento que foi feito pelo PT depois tem uma relação direta com esse pensamento. Então, são entidades muito burocráticas, anti-ciência, em um certo sentido, ideologizadas. E nesse mundo moderno, tem uma coisa meio anti-mercado, mas assim, meio anti-multinacional, sabe? Ah, tá, ok. Nacionalista, né? Mas o pior é o seguinte, essa nova ideologia aí que se mesclou com o ambientalismo, a coisa dos melancias que a gente chama, né? Os verdes que são vermelhos por dentro, está dentro dessas instituições. Então, o que se sofre para conseguir fazer coisas óbvias, para dar um exemplo só para não me estender demais, por exemplo, a aprovação de novas moléculas no Brasil. Moléculas de defesa vegetal, inseticidas, fungicidas e herbicidas. No Brasil demora 8 anos para se aprovar uma molécula nova. Por quê? Porque é uma puta burocracia. E por quê? Porque tem uma resistência muito grande contra esses produtos. E por quê? Porque são produtos que eles acham que podem ter perigo para a saúde humana. Mas se você pegar as principais moléculas das novas tecnologias do mundo, tem 14 na fila hoje, que já estão no mundo, estão nos Estados Unidos, estão na África do Sul, estão na Argentina, estão no Canadá, estão na Europa, estão na China, e não estão no Brasil. Assim, por que nós estamos esperando ainda tanto tempo para aprovar moléculas que são de interesse da produção nacional, que é o maior país produtor de alimentos do mundo, o maior exportador de alimentos do mundo e vai continuar sendo? Porque tem uma questão mal resolvida ali dentro, que não é só administrativa. Isso vale para o IBAMA, ainda mais nesse novo governo. O IBAMA é um lugar onde tem uma aversão ao agronegócio de uma forma geral, que é ideológica. Porque o agronegócio brasileiro é sustentável na sua essência. Os números estão aí. Foto de satélite. 66% do Brasil está exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou em 1500. Nenhum país do mundo tem isso. Desses 66, 26% estão dentro das propriedades privadas, ou seja, o produtor de soja do Mato Grosso, o produtor de algodão do oeste da Bahia, o produtor de pecuarista do Rio Grande do Sul, o pecuarista do Pantanal, o produtor de frutas em Petrolina, ele protege 26% dos biomas nacionais, originais, nas próprias propriedades. Quem faz isso no mundo? Ninguém. Quem fala isso em algum lugar, nesse inferno dessa mídia ambientalista louca? Ninguém fala. E não estou falando coisa que eu acho. Eu estou falando de foto de satélite. NASA. Fato. Entendeu? Fato. É só pegar e olhar. Então, assim, isso atrapalha demais o Brasil. Mas demais. A ineficiência administrativa é um problema. Mas a percepção do funcionário em relação àquilo que ele está avaliando, ideológica, ainda mais com esse tipo de governo que a gente tem agora e que voltou, que eu achei que estava enterrado e saíram do túmulo e estão voltando, é um atraso de vida
Um atraso é uma geração de pobreza permanente. A gente estava numa possibilidade de dar alguns saltos de melhoria, nós vamos dar para trás, por causa desses caras, Certamente. por causa desse tipo de administração, com esse tipo de cabeça. Funcionários, que eu não vou citar nome aqui, mas eu conheço vários de segundo e terceiro escalão, que eu achei que estavam enterrados, estão voltando aí. E vão com essa cabecinha, que a gente tem que alimentar o mundo com orgânico, que o alimento brasileiro está envenenado, que as águas brasileiras estão envenenadas, né? Que biotecnologia faz mal, biotech faz mal porque tem efeito sobre a saúde humana, porque você pode nascer um braço na sua orelha, essas bobagens que você lê nos livros escolares, né? Porque a ideologia contaminou os livros escolares. Então, assim, o meu filho tem isso na escola, só que ele aprende comigo rápido que é bobagem. Mas é a molecada toda que não tem essa oportunidade. Então, assim, o estrago que esse negócio faz, Alfredo, por causa desse atraso de formação de quadros públicos do mundo moderno, é um negócio que, cara, já estamos pagando muito caro. Vamos pagar. Vamos pagar professor, mais. não é proposital? É uma nota de rodapé, Alfredo. Tem até um jogo semântico aí, porque a palavra agrotóxico, se a memória não me trai, eu acho que só o Brasil ou a Argentina que utilizam desse termo. Tá Não tem a questão de defensivos? Você está um certo. O agrodefensivo, único país né? do mundo que na legislação usa o termo agrotóxico é o Brasil. Isso já diz muita coisa. Em todos os outros países, seja em inglês, seja em espanhol, é pesticides. Pesticides, pesticidas. Isso é a química para a agricultura, né? Porque também tem os biodefensivos, que são organismos que atacam, micro-organismos que atacam micro-organismos, e tem todo o universo biotecnológico, que é a indústria genética. São as 3 pilares da defesa vegetal, cuja função básica é melhorar a produtividade do agricultor. E é isso que já acontece no Brasil há muito tempo na agricultura tropical. Então, assim, você tem razão. O Brasil não só na lei utiliza o termo agrotóxico, que já é uma aberração, porque nenhum lugar do mundo... Por que ele não fala que é remédio tóxico? Você vai na farmácia e fala, me dá aí um remédio tóxico? Não existe, né? Não é? Porque no fundo é a mesma coisa. Você está dando um remédio para a planta. Você vai na farmácia, está comprando um medicamento. Se você usar o medicamento errado, você vai se intoxicar. Se você usar o defensivo errado, você vai intoxicar a planta e provavelmente quem está aplicando. Então é a mesma coisa. É a mesma instituição, a Anvisa, que faz a avaliação. Mas a ideologia é um negócio doente. Faz parte da guerra de narrativa. Você colocar lá na Absolutamente. lei agrotóxico, né? Sim, É a guerra de narrativa. E são pessoas, professor, eu até brinco, essas pessoas elas não sabem a diferença de Cerrado para Mata Atlântica. Você não sabe nada de sabe. nada. Eles não sabem sabem nada. essa diferença. Mas é muito contraditório, né, André? Porque, por exemplo, esses novos pesticidas, eles são mais eficientes e específicos, né? E apresentam menor toxicidade. Isso Sim, aí... agricultura de precisão. Exato. Isso aí, assim, a indústria química, em toda a indústria química, veja, indústrias, tem algumas empresas de 150 anos, não falando aqui de indústria muito antiga, Bayer, BASF, Syngenta, suíças, alemãs, inglesas, belgas, francesas, empresas de centenárias. Todas elas foram se desenvolvendo, sempre fazendo produtos mais eficientes e menos tóxicos. Faz parte da ciência, para tudo que se faz em química. Aliás, a química é boa para a vida. Porque hoje em dia a gente lê, a gente fala no jargão, a namorada fala, eu comprei esse shampoo aqui que não tem química. Tem química, ainda bem que tem. A gente já tá tão viciado em falar bobagem, que assim, a química é a vida. E a gente associa a química com coisa ruim. Não é só a gente, a humanidade está fazendo isso. Então a indústria química já vem fazendo isso há muito tempo. Então hoje, a gente tem isso tudo mapeado. Em 1950, você gastava para algodão, principalmente para algodão e para trigo, né, que são culturas mais antigas. Você gastava em quilos, eu não vou lembrar os números precisamente, mas é assim, 50 vezes mais por hectare para defesa vegetal do que você gasta hoje, em quantidade. E a eficiência do produto é muito maior. E o risco para a saúde humana é muito mais baixo. Então isso já vem... Não é porque os ecologistas pediram, é porque a indústria tem interesse em fazer, para ela correr menos risco. Então isso já acontece. Só que isso que eu estou falando para vocês aqui com essa liberdade, com tempo, você não encontra nenhum lugar que você possa falar como eu estou falando aqui. Nem no Brasil, nem lá fora. Isso aí é ponto pacífico. Vai lá o Trigo, lá, o Trigueiro lá da Globo News, que é um ativista desavergonhado,
E fica o tempo inteiro falando essas pautas de envenenamento, de uso, de orgânico, etc. E não ouve o que a gente fala. Várias vezes já tentei ir lá e falei assim, deixa eu explicar, posso explicar? Tá tudo mapeado com estudo científico numa mesa. Não adianta. Você falou, agricultura de precisão. Hoje já está acontecendo, os equipamentos são tão sofisticados que você entra em cima de uma lavoura, você já não pulveriza tudo. Você só pulveriza onde a leitura localiza a bactéria ou o micro-organismo. Seletivo, né? Você gasta muito menos. Isso já acontece, já é de interesse da indústria que aconteça. Ninguém fala nesse assunto, Não, cara. professor, eu tive no Mato Grosso e eu conheci um índio da tribo Chavante, eu tive lá na Serra do Roncador, e ele disse que os próprios caciques do pessoal de Nova Chavantina, General Carneiro, eles estão mandando os mais jovens estudar agronomia nas federais para voltar e trabalhar a terra deles. Porque com o recurso que eles têm, ainda que seja pouco, é tão eficiente que eles conseguem implementar um negócio desse. Claro a pessoa que não consegue. precisa mais viver só de subsistência. Vai lá na Serra dos Parecis, ali no meio do Mato Grosso, antes de passar para Sapezal, você tem que passar por uma reserva indígena gigantesca. Estão produzindo soja. Sim. Com produtividade. E tem que produzir mesmo. O índio, vamos falar com calma aqui. O índio brasileiro, tem vários tipos de índio no Brasil, não é igual outros países. Aqui tem índio no Neolítico, que está lá com arco e flecha no meio da floresta até hoje e deveria ficar onde está. Mas tem outras etnias e outros grupos que já estão atualizados. Exato, tá com tem helicóptero. Esses caras têm que continuar trabalhando como quiserem, como bem entenderem. Tem a terra indígena, é dos índios, ok, tá marcado, ele quer produzir soja, fica à vontade, já é o que acontece. Fica essa conversa hipócrita de que índio não tem que como é que eu vou colocar? Se desenvolver ou se civilizar. Ele já trata o índio como se não fosse uma pessoa como nos outros. A maioria dos índios é civilizada. Então é um negócio, assim, E o pior, o que me dá dor de barriga nessa conversa toda, é como a gente está ficando para trás em relação ao resto do mundo. Porque em relação a esse tema, mas em todos os outros temas. Índio, você já viu como que é no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália? Já resolveram esse negócio há muito tempo, cara. Deram território para os caras e deram autonomia para eles fazerem o que eles quiserem. E as culturas estão preservadas. No Canadá, as culturas originais estão todas preservadas. Nos Estados Unidos, uma parte está, outra estão abrindo para os cassinos, viraram grandes homens de negócio. A decisão foi deles. Na Austrália, idem. Aqui fica essa coisa francesa de o bom selvagem russoniano Silvícola. tem que ser protegido, porque ele era um bom selvagem que foi corrompido pela civilização. Essa escola é ainda onde? Da França. Da intelectualidade francesa. Eu aprendi isso na escola. Lévi-Strauss, na antropologia da USP. Trópicos, né? Exato. Isso mesmo. O Rousseau, na escola de política, o primeiro pensador que você vai lá é Hobbes e Rousseau. E fica um debate. Você é Hobbes, você é Rousseau. Você é Hobbes, você é Rousseau sempre ganha. Sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Essa romantização da produção que eles fazem, esse boicote, esse ataque aos agrodefensivos, um dos ataques é deixar o nome de agrotóxico até na lei brasileira. Você acha, porque assim, eu sou um teórico da conspiração às vezes, mas para mim, conspiração é achar que não há nada por trás da teoria, não é? Então, você acha que esse grande boicote, esse ataque aos agrodefensivos, é uma tentativa do sistema de tornar o povo mais faminto e mais ainda dependente do Estado? Você acha que chega a esse ponto? Não. Eu acho o seguinte, cara. Eu sempre me perguntei assim, a quem interessa isso? Exato. Porque A minha pergunta é essa. É de uma burrice. Muita, mas certo? enorme. Assim, se você for notar friamente, você lutar contra a tecnologia no campo, que faz com que você produza cada vez mais em menos espaço, ou seja, preservando, alimentando mais porque bocas. tecnologia no campo é isso. E produzir com orgânico é você produzir com baixa produtividade, mais espaço. expandindo em mais espaço. Isso é uma obviedade. Os caras não conseguem nem chegar nesse ponto. Então, por que isso acontece? Eu acho que a resposta é a seguinte. Ela é bem politicamente incorreta. Por favor. Porque nós vivemos um mundo das corporações. O Brasil é campeão mundial, né? Ele defende as corporações, os grupos, pequenos grupos privilegiados que se fazem organizar.
não é isso? Funcionários federais, a elite do funcionalismo público. Não estou falando contra o funcionário público, estou falando contra a elite do funcionalismo público, que se garante em lei para ganhar 400 mil por mês. Os funcionários da Petrobras, que tem lobby privado, especial no Congresso Nacional. Os cartorários. Enfim, exato. Os grupos que se organizaram. E outros aí que se a gente fala o nome, no mundo, o podcast cai. O que aconteceu no mundo... Tá amanhã às 6 da manhã na porta da nossa casa. O que aconteceu no mundo inteiro é exatamente isso. Criou-se uma corporação poderosíssima, que são as organizações não governamentais, que são sustentadas pela boa intenção dos ricos privados. O norueguês que está lá assistindo televisão e vê uma foto de uma floresta queimando e acha: a Amazônia está em chamas, preciso fazer alguma coisa, eu sou tão rico, e doa um dinheiro de boa intenção para uma ONG qualquer, para um Greenpeace, um WWF, ou uma dessas 500 mil que existem, e esses caras ficam trilhardários e usam esse dinheiro todo para quê? Para viajar entre Paris, Londres, Circuito Elizabeth Arden, fazer seminários belíssimos, fazer publicações maravilhosas, encher as estantes de publicação e viverem muito bem, obrigado, nos melhores lugares do mundo com o dinheiro das pessoas bem intencionadas. É disso que se trata. Nada mais do que isso. Nós criamos, nós, humanidade, uma corporação bilionária bem paga. E pior do que isso, quem são os quadros hoje dessas organizações? São as pessoas mais humildes, mais pobres? Não. São as filhas dos ricos. Se o teu filho daqui a 20 anos te disser para você que ele quer estudar engenharia elétrica no MIT ou Development and Sustainability em Colômbia, qual que você vai achar mais bonitinho? MIT. Eu também. Mas para massa trêmula, todo mundo sustentabilidade, acha é claro. Lindo. Claro. O que já aconteceu desde a Conferência de Estocolmo, depois da Conferência do Rio, 72, 92. Já passaram 2, 3 gerações. Todos os ricos do mundo foram ver os filhinhos e os netinhos estudarem e vamos salvar o planeta. Então nós criamos uma burocracia de gente rica e acha que vai salvar o planeta, que está desconectada do mundo da produção e da pobreza. Sobretudo. E da pobreza. Tão Tá longe todo de ser mundo aonde? pobres, né? Nas Nações Unidas. O cara começa a ficar, né, falar 2, 3 idiomas e tal, eu quero fazer estágio nas Nações Unidas. E qual é o discurso das Nações Unidas? Hipócrita. É esse daí, o mesmo. Tem que salvar o planeta. Eu também quero salvar o planeta. Mas não é assim que eu vou salvar o planeta, deixando as pessoas com mais fome. Eu vou salvar o planeta. Eu sempre conto a história do arroz dourado, do arroz dourado. A biotecnologia fez com que uma semente de arroz fosse capaz de aguentar 15 dias debaixo d'água. A genética fez isso. Uma planta de arroz que resistisse ficar embaixo d'água. Por quê? Porque as monções vinham lá no Índico e arrasavam a Índia, Bangladesh e Myanmar, e as pessoas ali miseráveis, centenas de milhões de pessoas miseráveis, não tinham o que comer. Aí a tecnologia inventou um arroz que aguentava ficar embaixo d'água. Passavam 15 dias, quando baixava as águas, o arroz estava vivo. As pessoas comem. Isso não é uma maravilha da ciência? Esses caras lutam contra a biotecnologia. Fala assim, então você está lutando contra as pessoas pobres. Você não quer alimentar as pessoas. Eles não conseguem articular uma resposta, porque é disso que se trata. Eles estão protegendo uma coisa, um sentimento de compaixão que não existe na prática. Não existe na prática, mas eles não são... se aplica. Eles são contaminados com a narrativa dita pela elite. Né? Eles são... Esses caras que bradam esse tipo de coisa são simplesmente massa de manobra. Politizaram. O texto foi para... Como não tem mais socialismo, não tem mais comunismo e tal, isso se transformou na ideologia do nosso tempo. E a gente, o mundo liberal conservador, tem que explicar que a gente também quer a prosperidade para todos, mas a gente quer com a produção e a tecnologia. Esses caras querem do jeito contrário, eles querem com assistencialismo indo contra a tecnologia. É um contrassenso. Não é difícil isso aqui, nessa conversa aqui, já ficou muito claro. Qualquer um que ouvir a nossa conversa aqui já entendeu. Mas quando você entra no mundo ali da comunicação em massa, nós estamos apanhando de 5-0. Todo mundo está salvando o planeta indo contra a produção de alimento em grande escala. Que é o que esse país ainda tem de bom, vou te falar a verdade. Porque, vamos combinar, que a indústria já está de joelho. Já está de joelho. Né? Embora isso aqui seja uma indústria, mas é uma indústria do alimento. É toda a indústria têxtil, a indústria química, a indústria eletrônica,
as cadeias industriais de manufatura, nós perdemos já. A automobilística já Perdemos tá pra China, pedindo ajuda Pedindo governamental, arrego. como sempre. Já. É muito curioso, eu até Desculpa, Alfredo, eu falo demais. Você tem que me Imagina. interromper. Não, mas você tá aqui eu pra queria isso, aproveitar imagina. Um gancho, né? Falando sobre essas reuniões de bilionários bem intencionados. Eles falam não só nessa parte de alimento, mas também em substituição de combustíveis fósseis, né? Em nome de uma agenda que... É curioso, ela passou por uma espécie de rebranding nos últimos anos, né? Porque até 2000, 2005 era aquecimento global. Depois virou mudança climática. E o que eu ouço as pessoas que estudam isso dizendo é que, na verdade, o que eles querem implementar são novos modelos de negócio. Eu estou plenamente de acordo com você. Eu não sei, eu queria que o senhor Não, eu estou plenamente de explicasse acordo melhor. com você. Eu sou muito cético. Eu não Não discordo. estou falando de teoria, né? Digo, Não, assim, coisa prática mesmo. a gente está falando aqui de foto de satélite. Então vamos voltar. É, Eu olho as fotos é. da Groenlândia Pega um e georreferenciamento. vejo que a Groenlândia está com menos calota polar. Isso é uma realidade. Fotos contemporâneas da Groenlândia. Abrindo um parênteses, a Groenlândia chama-se Groenland, Terra Verde. Quem deu o nome foram os vikings. Então, em algum momento recente da história, aquele ali já foi verde. Mas vamos deixar isso para Congelou É. e é congelado. Acho que uma hoje. relação com o ciclo da Terra é muito mais provável do que uma coisa resultante do De ação derretimento em função da Revolução Industrial. Mas vamos deixar isso aí para ser estudado, vamos respeitar todo mundo, beleza. Eu sou muito cético em relação a essa agenda que você falou também. Porque inclui mudança climática, depois A substituição de aquecimento combustíveis global, fósseis, elevamento dos oceanos, redução da biodiversidade, e aí depois vem essa história do carbono. Isso. Até hoje, já tá sendo eu monetizado. não entendi o que será esse mundo da captação de carbono que não seja apenas um imposto verde para todo mundo. É um imposto. Imposto global. Se é um imposto verde, entendi, tá claro, sou contra. Porque A eu não quero mais bancada imposto. aqui, alguém se opõe? Não, Agora, jamais, se hipótese alguma. como uns amigos meus que eu respeito falam, uma nova modalidade de capitalismo, aí eu deixo sempre a pergunta que eu não consegui responder. Quem é que vai comprar essa desgraça? Tais dos créditos. Porque até hoje, eu só vi a Saudi Aramco, eu entendo, a maior empresa saudita, a maior empresa de petróleo do mundo, comprando 100 milhões, por exemplo, de crédito de carbono da Minerva, que conseguiu provar que ela faz a carne verde aqui, exporta a carne para a Arábia Saudita. Então, a Saudi Aramco comprou, porque ela é uma empresa de petróleo, ela emite muito, então ela comprou da carne verde da Minerva. Entendi. Legal. 100 milhões de dólares para a Saudi Aramco, vamos combinar, é um R$10 pra um cada pinico, aqui. Não né? é nada. Um amendoim. Beleza. Consigo ver isso aí. Consigo ver a Shell comprando da Cosan mais não sei quantos milhões de dólares. Agora, a Metalúrgica São José, lá de Vila Velha, se ela for emissora, ela vai ter que comprar essa desgraça de alguém. E vai ter que ser certificado. Sabe-se lá que certificado vai ser também, porque até hoje eu não entendi como é que você audita certificações. Todo mundo fala que não, depois a gente vê isso. Pode ir certificando aí, depois lá na frente a gente se encontra. Então eu vou abrir a Lobauer International Corporation Certification e vou começar a dar um papel para cada um dizendo que está certificado. Então é um negócio completamente estrambelhado. Mas vamos observar. Mas vamos imaginar que a Metalúrgica São José queira comprar. O que ela vai fazer imediatamente? Se ela tiver que comprar. For compulsoriamente se ela tiver que comprar. Ela vai aumentar o preço do que ela vende. Ela vai colocar no preço. Então o que nós estamos criando aqui é um aumento de preço generalizado. De novo, contra as pessoas mais pobres. Os pobres. Então é só agenda de rico. Né? E depois quem é rico, arrogante e não gosta de pobre é o liberal conservador. É, liberal Sim, conservador. sim. Não, As é agendas desses caras são elitista. todas agendas de rico. E eu acabei de provar aqui, com 3, 4 argumentos. Mas não. Mas, professor, E que coisa- peraí, um dos objetivos desse podcast é mostrar isso. Que quem é contra o pobre é a elite globalista, e não os liberais conservadores capitalistas. Sim, Que o capitalismo produz riqueza, o capitalismo tira os pobres da pobreza. Né? E não o contrário. Esse é um dos principais objetivos aqui desse programa que a gente criou. Mostrar que até o governo atual, como ele falou, esse sim é contra os pobres, porque eles falam em acabar com a pobreza, só que eles chamam o agronegócio de fascista e eles nem acenam para a indústria. Eu quero perguntar, professor, e eu realmente quero ver como ele vai responder isso. Como é que você alimenta uma população sem comida e sem indústria?
Então, até aproveitando, colocando aqui, né, dentro da pergunta do André, existe nova mensuração de IDH, que eles colocam aí que contempla as emissões de carbono, né, que contempla a pegada ecológica por habitante, aquele IDH verde. Isso também é um... Meu Deus do céu. É que nem você incluir, para mim, é que nem você incluir nos critérios de convergência ou de avaliação a felicidade. Pronto, vale qualquer coisa. É mais feliz e menos feliz. Nós estamos falando num mundo, esses caras eles não ignoram por ignorância, eles ignoram por cinismo. O mundo tem hoje 8 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, uma em cada 4, acorda de manhã cedo para buscar água. Você entende? Se não tiver água, vai morrer. Água salobra. Estamos falando de 2 bilhões de pessoas. Esses caras estão pensando nessa turma? Jamais. Passa na cabeça desses caras. Isso é conversa de suíço, de holandês, de sueco, de um pedacinho dos democratas lá das universidades ricas americanas, do canadense. Isso é conversa para aqui, de meia dúzia aqui do Brasil de rico e tal. Isso é, assim, essa é uma conversa, essa pauta, essa agenda toda, ela atinge hoje, eu vou chutar alto, 500 milhões de terráqueos. Os outros 7,5 bi estão atrás da sua própria sobrevivência. Então é a agenda do egoísmo, é a agenda da desconexão total. A agenda da verdade é a seguinte: como é que a gente vai fazer para ter energia e água? Energia sustentável? Isso sim. Fazer com que o chinês pare de usar carvão, né? Que o indiano pare de queimar madeira. Quais são as políticas para que isso aconteça? Alguém está falando sobre isso? Não, ficam falando de queimar a Amazônia. Mas a Greta não reclama da China. A Greta, né? A Greta é o símbolo máximo. É o símbolo máximo da hipocrisia total, né? Eu disse em outro podcast com o Thiago Cortez que a Greta, que os pais da Greta acabaram com a infância dela. Ela é vítima do sistema. Ela é um robô. Fizeram uma lavagem cerebral na menina. Então, e assim, aí você fala, mas quem... Eu não gosto de conspiração. Você diz que tem uma compreensão que tem conspiração. Eu não acredito em conspiração, mas eu acho assim, a quem interessa esse negócio, né? Eu acho que a resposta são corporações. E por trás, sem querer ninguém escondendo, mas da explicação das corporações, ONGs, institutos, etc., estão alguns grupos empresariais que ganham muito com isso. Por exemplo, o serviço de certificação para carbono, quando eu crescer eu quero ter um, já que a brincadeira for essa. E porra, brincar de fazer papel, um monte de continha difícil, te entregar um papel, te cobrar 1 trilhão para você me dar para você pegar o papel, é tudo que o cartório quer. É o mundo do cartório. O mundo da chancela, né? Exato. Chancela por baixo. Por que esse mágico aí falou que eu posso? Porque ele fez um monte de continha aqui baseado em quê? Ah, ele tem os critérios dele, mas quem é que audita? Tem um ISO? Não. Porra. Quanto vale uma tonelada de carbono? $10. Quem falou? O mercado. Qual? Venderam lá 3 papel em Nova York, 5 aqui em São Paulo. Mas como que isso tem que ser credibilidade? A imprensa começou a fazer propaganda aí, gratuita. Né? Então, aí vem o negócio da comunicação, que talvez seja uma pauta aí de vocês, mas, cara, o que aconteceu nos últimos anos em matéria de comunicação global, né, de mídia, a gente conversava aqui antes, como é que você forma a sua opinião, né? Ficou muito difícil. Muito difícil. Os grupos econômicos, a gente sempre, eu leio jornal há 45 anos, quase 45 anos, eu sempre li jornal. A gente aprendeu a ler um jornal e falar, esse jornal pertence a esse grupo de pensamento. E ok, você fazia essa distinção e se posicionava. Hoje você não consegue mais. É todo mundo dentro do mesmo mainstream, salva o planeta e coisinha linda. Se você quiser falar ao contrário, você não acha em lugar nenhum. Aí você vai buscar na rede, que é um ambiente anárquico. Na 19ª página do Google você encontra. E aí você fica, como é que eu vou formar a minha opinião? E a galera mais nova, que não teve a nossa experiência de ler jornal? Que já viveu no TikTok, já nasceu no TikTok, como é que faz para formar opinião? Como é que vai saber o que é verdade? Tem uns caras falando em pós-verdade. O que é pós-verdade? Só tem uma verdade, a verdade platônica, do belo, do justo e do bom. Essa não é a verdade? Agora não é bem isso mais. O mundo está ficando muito complicado. Como é que as pessoas vão formar suas opiniões? Vão ser massa de manobra? Mas está sendo quebrado, né, essa questão do belo, do justo, do bom, toda a questão da percepção humana.
né? A manipulação comportamental e a percepção, a destruição da percepção. Tá. E eu não sei muito o que te dizer sobre isso, porque eu vejo também, eu sinto isso, com toda essa agenda nova de gênero, de essa invasão de temas que estão gerando violência na sociedade, né? Violência, de comportamento humano sim. e individual. Pessoas Qual é a tirando intenção vida. desses caras? Onde esses caras querem levar? Você destrói a família, você destrói o núcleo familiar, você destrói a ideia de subsistência, ou seja, alguém vai pagar para você. E você destrói as crenças. Porra, você está criando um mundo de caos. Sim. Né? E eu não acredito na agenda do medo, mas esses caras vivem da agenda do medo. Sim. Né? Desde o socialismo era a agenda do medo. E dentro dessa agenda do medo, né, a aprovação de... Eu não sei se posso te falar por causa do nossa rede social, mas a aprovação de vacinas, ela foi rápida. Né? Professor, você que lidou com a questão de lobby, foi muito rápida. E aprovações para a questão dos defensivos... É exatamente a mesma agência e os mesmos profissionais. E a gente falou isso várias vezes na televisão, a gente fala até hoje. Por que o governo em 3 meses aprovou essas vacinas que são experimentais, Sim, mas eram sim. urgentes e foram aprovadas? E no final os brasileiros foram todos vacinados, etc. Apesar das afirmações desastradas do ex-presidente, do governo, não importa. Tudo aconteceu de um jeito meio desastrado, mas aconteceu para o bem, né? Mas eram vacinas experimentais, né? Tem muita coisa que ainda não está certa, etc. Beleza, quem aprovou? A mesma agência, os mesmos profissionais, os mesmos analistas de dossiê toxicológico que fazem análise das moléculas que estão lá há 8 anos. Sim, e a agricultura. resolução de diretoria Ideologia, colegiada, cara. ela saiu num Ideologia, estalo de dedos, que foi... Mas que força é essa, André? Que eu força sei. é essa? Eu sei. Hã? Que força é essa que aprova, né? Não, é isso que eu queria conversar com o professor também, já que ele falou de agenda, de ONU, de corporações. Teve uma ligeira polêmica, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que melhor vem agora, a respeito do comentário que o senhor fez, Agenda 2030. Impressionante isso aí. Não, assim, sem entrar muito no mérito, né? Até na entrevista que o senhor concedeu para o Brasil Paralelo, Contraponto, o senhor falou que os países eles teriam ainda o seu quinhão de soberania para decidir a esse respeito. É esse o meu ponto. Agora eu faço o meu contraponto, que não é o contraponto do Brasil Paralelo, mas a minha pergunta, a minha indagação é a seguinte, né? Ainda que os países eles tenham soberania, a soberania, ela presume que você possa decidir dentro do seu território aquilo que é mais interessante para a sua população, né? E se você vê em teorias elementos de teoria geral do Estado, né, de qualquer professor da USP, né, sobretudo da Dalmo Dallari, que é o mais usado assim para o pessoal da minha área, que é o direito. Então eu fico... Kelsen, né? Todo mundo baseou no Kelsen. Sim, né? o Hans Kelsen, né, a pirâmide de Kelsen. E o meu ponto é o seguinte, se você tem que decidir de acordo com as necessidades mais prementes da sua população, como é que você vai aprovar uma agenda, como é que você vai aprovar o uso de banheiro para transgênero, ou você vai aprovar o uso de um fármaco experimental num país onde você tem milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sem saneamento básico, e outras situações ainda piores, sendo que essas mesmas pautas elas são aprovadas, vamos dizer assim, quase que ao mesmo tempo em outros países. Quando você tem a sua Suprema Corte aprovando essas pautas, porque muitas das coisas que foram feitas na época da crise sanitária, elas foram feitas com chancela de Suprema Corte. Todos os decretos eles vinham. Quando o STF autorizou a aplicação compulsória, ele falou, olha, tem que seguir padrão da OMS. Por que tem que seguir padrão da OMS? Eu não consigo empichar ninguém, eu não consigo empichar o Tedros Adhanom. Então, eu não sei, eu demorei muito para construir. Não, tá e certo me perdoa, mas eu queria muito que o certo. senhor falasse. Muito boa a pergunta, eu acho. Porque ela não é fácil de responder. Eu vou dizer, vou começar pelo... Eu nunca imaginei que fosse ter o impacto que teve o meu comentário sobre a Agenda 2030, porque o que eu quis dizer é isso que você falou.
Eu sou contra, eu acabei de dizer aqui, essas corporações internacionais, essas organizações que ganharam essa importância, que tem que estar além do Estado Nacional. Do ponto de vista da teoria das relações internacionais, quem estudou essa matéria, eu sou um realista clássico. É doutrina Morgenthau essa, né? Exatamente. Você é do ramo já. Eu falei que ele é uma enciclopédia aqui do grupo. O Morgenthau foi o primeiro pensador do Política entre as Nações, que coloca na prioridade, na anarquia do sistema internacional, os estados nacionais modernos. Ou seja, nenhuma agenda de organização internacional está acima da decisão dos estados nacionais. Era isso que eu quis dizer. Porque o pessoal ficou tudo apavorado. É o universalismo, é o globalismo, o Brasil vai se ceder. Você está defendendo esses caras? Não estou defendendo, eu estou dizendo o seguinte. Tudo isso que está aí nessas metas universais das Nações Unidas, que você tem que incorporar em todas as ações das empresas, tudo isso, na real, tem que ser passado pelo Congresso Nacional. No Brasil é assim. Se o Congresso vai ser corrompido, se ele vai votar tudo a favor, é uma outra coisa. Mas é o que eu quis dizer o seguinte, calma, que essa é uma agenda bonitinha para discurso de Davos e para internacional. Sim. Mas para fazer efetivamente valer na lei brasileira, tem que passar no Congresso. Era isso que eu quis dizer. E é isso que você disse. Sim, não, esse é o sentido. Agora, você deu um exemplo bom. Em função da convulsão internacional em determinado tema, como foi o caso da pandemia, não pode se atropelar o Congresso? Pode. Pode acontecer. Mas ainda assim, eu acho que para democracias mais ou menos consolidadas, como é o caso do Brasil, é muito difícil essas agendas alucinantes serem implementadas de uma hora para outra. Não vão ser. É discurso para chiquimique, save the planet, ongueiro e tal. Porque na hora do vamos ver, tem que passar, por pior que seja o parlamento brasileiro, vai ter que passar lá nos partidos e ter que convencer esses caras de que essa é uma política pública de interesse nacional. Mas o STF não pode dar uma canetada aí? Eles deram várias. Então, mas... Não, assim, eu tô falando por ocasião da crise Covid, sanitária. Né? E aí... Mas então, oportuno, que é uma coisa que, assim, vamos combinar? O grande problema... Desde a Segunda Guerra Mundial que a gente não viu uma situação como essa. Né? Tamanha exceção. Então, eu concordo com você. Tem um risco aí? Tem. Sempre tem. Assim como tem um risco de um maluco, de um juiz, tomar uma decisão não colegiada que é contra a Constituição que ele jurou defender. E tá todo mundo com cara de assustado até hoje porque ninguém pôde fazer nada. É uma coisa que também pode acontecer, Mas em relação ao agro, professor, eu não vi essa velocidade, né? Esse marco regulatório dos pesticidas no Brasil demorou mais de 20 anos de discussão. E está parado no Senado. Está parado? Está parado no Senado. E eu não sei se vai. Cara, isso é assim, desesperador, porque o que está ali, nisso eu trabalhei pessoalmente desses últimos 3 anos. O que está ali no texto é realmente uma modernização administrativa. Mais nada. Mas o que virou o debate público de imprensa, você não consegue falar. Você não consegue. Liberou geral. O governo Bolsonaro liberou 1.500 venenos em 2 anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a guerra da narrativa. Era uma... De novo. Eterna. Eu vou lá, falo, desfalo, vai a empresa, vai tudo, não adianta. O professor da Exalc, vai. Vocês não ouviram isso? Que esse governo liberou geral, que o Bolsonaro sim. associam ao Bolsonaro. O que é isso? Não tem remédio genérico? Tem. Depois que passa o período da patente, as empresas podem pegar aquela fórmula e vender sem, a preços mais baratos, certo? Exato. Isso aí é uma lei que está consolidada em todo mundo civilizado. Só na Índia que não está, porque eles copiam antes de terminar a patente. Por isso que ninguém, um laboratório e nenhuma empresa química está na Índia mais. Foi todo mundo embora, né? Eles não conseguem fazer o círculo do dinheiro fechar para depois fabricar o genérico. Eles copiam e roubam a propriedade intelectual e não estão nem aí. E esses loucos do Congresso, do PT, esses caras defendem o modelo indiano. De 2 em 2 anos aparece um louco lá defendendo o modelo indiano, mas isso é uma outra conversa. O fato é que a gente... lembrei da Índia, agora eu perdi o raciocínio. O senhor estava falando do vencimento das patentes. Das patentes. O que aconteceu no Brasil? Tem uma fila de anos para genéricos. O cara, vamos supor, eu quero vender glifosato. Glifosato é um herbicida que há 70 anos no campo, no mundo inteiro. Não tem mais patente. Qualquer um pode vender, é uma commodity. Então, se o Lucas resolve importar glifosato porque a soja está crescendo, eu vou importar glifosato, eu vou vender glifosato. Você pode. Você tem que entrar com um dossiê de glifosato na Anvisa.
Então tem um monte lá. Se importar. E ele entra na mesma fila. O que esse governo fez depois de muito tempo? Ele acelerou toda a fila do genérico. Então ele aprovou em um ano que não aprovaram em 10. Todos os genéricos. Produtos que já estão no campo há 20, 30, 40 anos. Ele abriu o gargalo, né? Ele falou, vamos limpar essa fila. Primeira coisa que tem que fazer é limpar a fila. Com o quê? Com coisa que já está aí. Não precisava avaliar o glifosato. O glifosato já está aí. É que tem mais 15 empresas, 15 caras querendo importar da China para ganhar dinheiro. Aprova. Tava parado. O que esses loucos aí, desculpa, mas eu não tenho paciência com essa turma. Esses débeis mentais, gente do mal, eles falam que é como se fosse um produto novo, que a gente liberou a aprovação de qualquer produto. Então, assim, esse governo não faz avaliação toxicológica. Ele libera geral, qualquer veneno vai para o campo. E isso é entendido por todos na universidade, no jornalismo, nos sindicatos, nas igrejas. Você fala, meu Deus do céu, posso explicar? O teu dedo é cortado quando ele levantou. Não tem. Não tem como explicar. Você fala, então nós perdemos uma guerra. Perdemos uma guerra. Você pode chamar de guerra de narrativa, pode falar o que você quiser. E não é no Brasil, não. A Bayer e a Syngenta, a BASF, são empresas centenárias, não conseguem mais explicar para o deputado europeu e deputado alemão. O deputado alemão, o deputado europeu, que está no parlamento europeu, também não consegue mais. Ele fala, eu tenho que fazer porque o meu eleitorado está pedindo. Mas você vai aniquilar um grupo inteiro químico para a agricultura europeia? Eu vou, porque eles estão dizendo que mata as abelhas. Mas eu estou com tonelada de estudo aqui dizendo que não mata as abelhas. Lógico, é um inseticida. Se você pulverizar uma colmeia, vai matar, porque é inseticida. Mas você não pulveriza a colmeia, você pulveriza a plantação. A deriva não vai ter efeito na vida das abelhas. Mas eles conseguiram convencer a opinião pública de que as abelhas estão morrendo no mundo. E na capa do dossiê da Greenpeace, que é o artífice de todo esse horror, tem uma frase do Einstein, dizendo assim, onde não houver polinizadores, não haverá homens. Aí você fala, nossa, o Einstein falou isso? A gente foi procurar o quotation do Einstein, Falou não porra existe. Aí você fala, escuta, Greenpeace, na capa do seu relatório mundial tem uma frase que o Einstein falou que ele não falou. Professor, veja, essa basicamente é a estratégia de sempre da esquerda, que é isso. A mentir. farsa. Farsa. Exato. Mas quando que a narrativa ela se contrapõe com a realidade, por exemplo, aquela questão que aconteceu na França, né, da beterraba, se eu não me engano. Exatamente. Os neonicotinoides são um grupo químico que foi banido. A beterraba teve uma queda de 40% na produtividade. O que os produtores de beterraba de açúcar europeu franceses fizeram? Foram direto no parlamento, pelo amor de Deus. Revoguem essa medida porque ela está acabando com a produção de beterraba e de açúcar da Europa. Aí eles deram lá um somebody love e reautorizaram o uso dos neonicotinoides para beterraba. Então, mas aí foi a questão Está acontecendo na Holanda agora. Né? Não, você quer? Te dou aqui várias comprovações. Vocês viram o que aconteceu no Sri Lanka no passado? Não. Sri Lanka é um país do sul da Ásia, antigo... Ceilão. Muito bem. Sri Lanka, então, presidente novo lá, e ele entrou com uma agenda e falou assim, a partir de agora o Ceilão só vai produzir alimento orgânico. E proibiu o uso de defensivos agrícolas. Sabe o que aconteceu com o governo dele? O país entrou quase em guerra civil, caiu o governo. Sabe como que caiu? As pessoas invadiram e arrebentaram o Congresso Nacional. Por quê? Porque é um país agrícola, que depende do turismo e da produção de alimentos. As pessoas não conseguiram mais produzir porque caiu a produtividade de toda a produção, do arroz, do milho, mata de fome, mata o turismo. As pessoas passaram fome. Falaram, esse governo é um mando de débil mental. Foram lá e derrubaram o governo na porrada. Tem vídeo. Dá um Google aí, galera que vê esse negócio aqui. Dá um Google, põe Sri Lanka, crise institucional. Por quê? Aí eu fui ver a matéria aqui, na Globo News, e eles não disseram por quê. E o presidente de Sri Lanka teve que voar de última hora para as Maldivas, fugindo do país para não ser morto. Estava tendo uma convulsão social e tal, mas qual é a causa? Eles não falaram. A causa é porque eles proibiram os agrotóxicos, queridão. Por isso. Só não então vou essa dizer é que eu gostaria. Comprovação da realidade. Não é sonho, tá filmado. Sim. Pergunta para um cidadão pobre, camponês do Sri Lanka, o que aconteceu lá. Eles entraram nessa agenda louca aí. O resultado está dado. Engraçado, né? Que o avanço tecnológico nesta área, ela reduz a fome. Não é isso, professor?
Nos últimos 40 anos, desde 1980, começou a medição da redução do custo da cesta básica, ela caiu 5% ao ano. Ou seja, o arroz, o feijão, tudo produzido no Brasil, o milho, tudo aquilo que vai para alimento do brasileiro, caiu 5% ao ano até o ano 2020. Por quê? Por causa da quantidade de tecnologia que foi colocada no campo, que barateou a produção de alimentos. Aumentou, tornou As menos pessoas escasso, o preço consomem cai. alimentos a preços acessíveis cada vez mais no Brasil e no mundo. Graças ao quê? Lógico, ao trabalho competente, à produtividade da agricultura tropical, à utilização de equipamentos mais eficientes, desenvolvimento de tecnologias da terra, a correção do solo, que são os fertilizantes, e os defensivos agrícolas e biotecnologia. Então, mas os defensivos não foram reduzidos em questão de hectare? Absolutamente. Né? Tudo... Foram 95% reduzido em 50 anos por hectare? Não, aí depende da divisão. Se é herbicida, se é inseticida ou se é fungicida. Varia. Pode ser 50, pode ser 40, a redução de volume. De volume. Mas o que é o mais acho que impressionante é quando você faz a comparação, porque todo mundo fala o seguinte: o Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos. E é mesmo. Em volume. O país é o maior produtor de alimento do mundo. Tem 2 ou 3 safras por ano. Proporcionalidade. Então os caras não falam. Passou por aqui. Eu já falei isso para deputado federal, presidente da Câmara. Levantou o peito e falou para mim: me explica por que o Brasil é o campeão mundial. Eu falei: deputado, muito simples. Porque esse país tem 2 ou 3 safras por ano e a conta é feita por volume. Quantas safras tem nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na Argentina, na Austrália, na Rússia, na Ucrânia e na União Europeia por ano? Uma. Então o Brasil vai ser campeão mundial sempre. Triplica. Vamos fazer a conta diferente? Está aqui o gráfico. Os 2. Gasto por tonelada de alimento produzido em relação à tonelada de defensivos agrícolas. O Brasil cai para 14º. Utilização de defensivos agrícolas quilo por hectare. O Brasil cai para 8º. Quem são os primeiros? Japão, Holanda, Alemanha, Bélgica. Aí eu falei: deputado, o senhor já pensou se os japoneses dão veneno para os seus cidadãos? Existe algum país mais crítico, mais exigente em matéria de sanidade do alimento que o Japão? Eles são os maiores utilizadores de defensivo do mundo. Eu não sabia disso. Não sabia porque ninguém fala. Porque vocês não querem ouvir. Porque está tudo documentado. Não sou eu que estou falando. Está tudo medido com auditoria, com números internacionais. Então o Brasil não é uma maior utilidade de defensivo do mundo. Esse deputado, não precisa dizer o nome dele, dá para dizer o ano falo, que ele foi? Era um bom deputado. Do PT. Arlindo Quinalha. Arlindo Quinalha. Quando ele foi presidente da Câmara. Foi uma conversa minha com ele. Só que ele é um cara um pouco melhor do que os outros lá. Então quando ele viu que era isso, ele falou: porra, eu não posso ser desonesto intelectual. Né? Como é esse monte de canalha aí. Tanto que ele sumiu, né? Porque esse era um cara que dava para conversar. Tanto que ele fez a pergunta dura e quando ele viu a resposta era boa, calcada em fatos, ele falou: opa, esse negócio aí, peraí, que tá esquisito. É isso que aconteceu. Só que quando ele foi presidente da Câmara, sabe quando que ele foi presidente da Câmara? Antes da Dilma brigar com o Eduardo Cunha. Ah, é verdade. Para preparar a própria cova, ele né? Precedeu ele era Cunha, antes. Ela tentou lançar ele contra o Cunha, lembra disso? Sim. Então, mas qual o papel do Ministério da Agricultura, da Embrapa, do CNA, para a apresentação desses... Cara, quando o governo era do PT, eles se fingem de morto. Porque tem um outro ministério que chama MDA, que está de volta aí, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e tinha sido extinto pelo governo anterior, pelo Bolsonaro, ficou sob o comando da ministra Tereza Cristina, por isso que o Brasil funcionou muito bem nesse período de 4 anos na agricultura. O que você acha? Acabou o MST, acabou a ocupação de terra, acabou o MDA, acabou a orgânica, essa bobageira toda. A agricultura é de todo mundo, do pequeno, do médio, do grande. A agricultura familiar é agricultura, tem que integrar nas cadeias exportadoras, não era isso? Agora voltou o MDA de novo. Voltou a pesca, voltou toda aquela parafernália. São 37 ministérios. O MDA é o quê? É o discurso da reforma agrária dos anos 60. Então, você falou, o que acontecia? Acontecia que o nosso governo era do PT, era com Lula, depois Dilma, aí quando veio o Temer, baixaram a bola, veio o Bolsonaro. Ninguém mais falou nisso e agora a gente conseguiu a proeza de trazer isso tudo de volta. A Tereza Cristina, você achou que ela fez um bom ministério? Excelente ministério. Melhor ministro da Agricultura. Né? Melhor ministro da Agricultura.
o melhor ministro teria sido Roberto Rodrigues, que aceitou um convite maquiavélico do Lula. Então, o que ele fez? Ele anulou o melhor ministro que a gente poderia ter tido, porque ele deu o ministério para um cara que era, aspas, do nosso lado, e toda vez que a gente reclamava, ele falava, vocês estão reclamando do quê? O ministro é de vocês. Só que o ministro não conseguia governar, porque quem mandava na vida dele era a Marina. É tipo o Joaquim Levy, ministro da Economia no governo Dilma. Exato. Não conseguia um chicaguista no governo Dilma, não conseguia fazer porra em cima nenhuma. O Lula nenhuma. fez isso a vida inteira. A vida inteira. Meirelles. Ele sempre fez isso. Ele compõe e anula, ele traz para perto os caras que, em tese, eram meio contra ele, só que ele anula no jogo do dia a dia do executivo. Então ele falava pra gente, que vocês estão na indústria reclamando aí na Fiesp? O Furlano, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por quê? Porque o Furlano não mandava nada. Quem mandava na política comercial e na política externa e comercial era o Amorim no governo Lula. Não era o Furlano, Celso Amorim, que está aí de volta. Está aí de volta. Diz que tá aí, agora está na Rússia. Foi lá para a Rússia. Foi lá para a Rússia resolver o conflito com a Ucrânia. Os caras vivem em outro planeta, cara. Cara, é patético. Não dá, dá vergonha, cara, de dar vergonha. Ai. Não, mas... É patético, cara. Não dá, professor, não dá. Eu aproveito esse gancho, né? E o senhor ainda acompanha os quadros do Novo? Eu voltei para o Partido Novo. Eu me desfiliei em setembro de 2001 e voltei em abril de 2022. Eu me desfiliei porque aquela pauta alucinógena, para dizer o mínimo, de querer empichar o presidente da República, eu não conseguia acreditar naquilo. Simplesmente achei uma loucura completa. E aí eu cansei, falei. Quando minha voz não era mais ouvida, eu me retirei. Setembro você saiu? Eu saí em abril de 20. Mas já tava de saco cheio do Almoedo fazia tempo já. Eu falo muito bem dele aqui no podcast, né, Fred? Eu faço umas edições boas. Quer botar um tarja hoje? Não, melhor não, tá bom, desculpa. Professor, mas agora que o partido, ainda que o número de filiados pagantes tenha diminuído, vocês conseguiram emplacar alguns deputados, até o governo de Minas Gerais também, foi uma coisa simbológica, eu diria, né? O Zema é maravilhoso, adoro o Zema, cara. O Zema é incrível. Eu quero saber, assim, ainda tudo bem, diminuiu, mas a política passa por esses ciclos mesmo, né? Um projeto de país que vocês têm, como ele funcionaria, né? Claro que a gente está dando uma de engenheiro de obra pronta aqui, mas como o senhor vê o futuro, né? A despeito de governo PT, né? Como o senhor vê o futuro sobrevivendo a essa tormenta? Acho que tem o futuro do Novo e tem o futuro do Brasil, né? Que são coisas que andam juntas e separadas, talvez. Primeiro, o mais urgente, o futuro do Novo. O Novo está numa situação muito difícil, porque o nosso projeto lá de trás, que o Lucas participou, muitos outros participaram e se desencantaram, ele deu certo. A gente provou que era possível fazer um partido político sem corromper ninguém. Demorou 5 anos, mas a gente conseguiu, registrou. A gente provou que a gente podia eleger boas pessoas sem gastar dinheiro público. Elegeu e mostrou que dava. A gente mostrou que podia trazer pessoas de fora da política que poderiam ser bons gestores públicos. Mostrou. E por um milagre dos céus, a gente ganhou Minas Gerais, não ganhou Sergipe. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil. 21 milhões de brasileiros. E os caras fizeram um tão bom governo que foram eleitos no primeiro turno com chapa pura. Pensa bem o que significa isso. Muito importante. Não é Roraima, com todo respeito, Roraima. Não, claro. É Minas Gerais. É o centro da história da política brasileira ever. Os caras ganharam Minas, fizeram um tão bom governo, estado arrasado pelo PT, com Pimentel, vamos nomear. Pegaram 2 anos de pandemia, queda de arrecadação de 1/3, e entregaram um estado melhor, que a população tanto reconheceu que ele no primeiro turno. 80% menos endividado, foi esse com o a número, chapa né? pura. Não, ele pegou o estado que a polícia não recebia há destruído. 4 meses. Exato. Negócio horroroso. E ele fala pouco isso. Tem que ser falado. O Pimentel não podia andar na rua. Agora ele é assessor do Haddad nesse novo governo. Olha que maravilha. Que beleza. Não podia andar na Mas rua. sem novidades, Tinha né? que estar encarcerado. Você acha que ele sai presidente 26, o Zema? Acho que deveria, Não, pelo menos. não, eu acho que sim. Não, eu acho, voto. sim. Uma coisa a gente pode ter certeza. A política tem 4 anos. A política é um negócio muito complicado. Aquela coisa das mudanças e tal. Mas o Zema é uma pessoa que vai fazer parte da definição do jogo em 2026. Isso aí é ponto pacífico. Eu quero muito que isso aconteça. Se ele vai ser Eu gosto muito candidato, se dele. ele vai ser vice, se ele não vai, mas ele vai articular, isso eu não sei.
mas que ele é um dos nomes fundamentais para esse negócio dar certo, E Eu isso acho é obra difícil desse projeto ele que a gente sair fez do lá ar. atrás. Agora, a gente deu tão certo, a bancada federal, dos 8 deputados, ficou entre os 10 melhores deputados do ranking dos políticos em todos os levantamentos. E o ranking dos políticos faz um levantamento com critérios objetivos. Assiduidade, ou seja, o cara vai trabalhar. Vai dar cara a tapa lá. Qualidade técnica dos projetos. Uso do recurso público. Os 8 do Novo estavam entre os 10 melhores. Em todas. Ou seja, a gente provou que você pode eleger deputados bons, que trabalham, que são bons projetos e que usam bem o dinheiro público. Porra, tava tudo lindo pra gente continuar. Aí veio alguém tomou ácido, não sei o que fez. O João Amoedo teve não sei o quê. Começou a promover essa ideia do impeachment. Isso destruiu o Partido Novo. E ele está hoje em coma, porque Minas ainda está super bem, mas a gente elegeu 3 deputados, a gente teria que ter feito 11 para passar a cláusula de barreira e poder participar das reuniões de líderes e presidir comissão, etc. No Brasil Novo não vai ter isso. A gente elegeu, evidentemente, nenhum governador e está numa situação muito difícil do ponto de vista de... Sabe a coisa mais difícil? Da emoção, da vontade das pessoas de voltarem, de fazer. Sim. Tem uma certa frustração. Tem 7 mil filiados pagantes com 25% de inadimplência. A gente tinha 50 mil. O Partido Novo chegou, a gente fez lá um levantamento ainda superficial, entre os maiores partidos do Ocidente, com recurso privado. Porque todos os países do mundo, das democracias todas, 108 que já foram avaliadas, todos têm financiamento público-privado. Até os Estados Unidos têm financiamento público. É pouquinho, mas tem. Então, esse negócio existe no mundo inteiro. Agora, partidos políticos que viviam de recursos privados apenas, tinham democratas, republicanos, tinha o Bharata Janata na Índia, o Partido do Congresso na Índia, que são grandes, também tem recurso privado, grande, maior que a gente. Depois tinha o Novo, com 50 mil. Imagina, que conquista é essa, cara? Um dos maiores partidos que tem recurso da sociedade voluntários do mundo. Hoje a gente foi para O João enterrou isso, cara. Enterrou sozinho. Ele cavou a própria cova. Eu nem vou gastar muito tempo com o João. Pelo amor de Deus. Pra mim é página virada. E podemos esperar o professor como vice? Professor, vai candidatar a alguma coisa? Por gentileza? Por obséquio. Não sei. O amanhã é uma incerteza, já dizia Ludwig von Mises, né? Agora, eu gosto, acho importante, já me dediquei muito, já gastei bastante dinheiro, energia, tempo, saúde nisso, mas não sei, hoje eu... É uma incógnita, 50-50 pro sim e pro não, completamente indefinido. Tá bom, vamos aguardar. Lucão, estamos falando hoje, né, com uma pessoa que passou como vice, né, numa eleição em 2018, como candidato a vice-presidente do Brasil. Exatamente. Tal qual como apresentei aqui. E me diga uma coisa, professor. E ficamos em 5º lugar, hein? Não é para falar nada, mas a gente ficou na frente da Marina, ficou na frente do Álvaro Dias, ficou na frente do Henrique Meirelles, ficou na frente de gente grande. E sem televisão. Sem televisão. Professor, sem televisão. Emendando aqui a questão do sistema eleitoral brasileiro. Essa parte eu estava ansioso. Eu ia falar dela agora. Então. Eu também. Essa questão Porque a gente tem opiniões muito parecidas, eu e ele. Por isso que eu quero que ele fale bastante também. Vai lá, Lucão. Fala você. Veio essa questão do sistema eleitoral também. E a defesa, né, da questão distrital. Voto distrital? Sim. Distrital misto? Assim, primeiro que vou falar algumas coisas que são meio obviedades, mas a reforma política é a mãe das reformas e é o que a gente espera desde... Tudo começa pela reforma política. Mas Lula nunca teria fazer a reforma política, né, é muito difícil. O Congresso tem que votar contra si mesmo, tem que ter hombridade, visão de futuro, etc., que não vai ter, então a gente não consegue fazer. Então eles falam, essa palavra é deles, é fazer fatiado. Essa palavra é horrorosa. Me lembra um salame, assim, mas eles querem fazer as coisas fatiadas, que nem o Lewandowski que fez com o impeachment. Nossa, deixou elegível, meu Deus. Horror. O fato é que toda vez que eles cortam mais uma fatia, fica pior do que antes. Então, em 2015, em função da Lava Jato, eles tiraram o financiamento de empresa privada. Uma burrice absoluta. Bastava colocar um limite e exigir
toda contribuição que fosse feita dentro de um limite de orçamento fosse declarada. Acabou. Faz quem quiser. Não tem mais um escândalo de JBS dar 300 milhões para Dilma. Não é assim? Não, tiraram dinheiro privado do jogo. O que eles aprenderam rápido? Que não tem dinheiro privado para a eleição. Qual foi a consequência? Aumentaram o financiamento público. Era 1 bi em 2018, foi para 6. O fundão tudo errado. Tudo errado. Eleitoral, fundo partidário, então, o que tem acontecido nesses fatiamentos aí é que eles... agora vai ter cláusula de barreira. Ótimo. A Alemanha tem desde 1949. Aprendeu com Hitler que não devia ter mais partidinho que entrava no coisa, tem que ter cláusula de barreira. Nós conseguimos implementar um processo transitório no século, quase na metade do século XXI. Ok. Aí colocaram. Agora eles criaram as federações, que é um jeito de burlar o jeito para os partidinhos não saírem. Então, se você fizer uma federação, você cria lá um misto de coalizão com fusão e dá um somebody love e já empurra mais um monte de tempo para frente, um monte de partido que não vale nada, que não representa ninguém. Então, o sistema partidário eleitoral brasileiro é muito ruim. O partidário já é ruim, a gente não consegue mudar, e o eleitoral, idem. Qual é a solução que me parece já está no Congresso há muito tempo? É o voto distrital. Seja puro ou misto, eu acho que é um misto por uma questão mais técnica. O misto, porque o Brasil é um país muito grande, então é importante você ter listas fechadas, definidas no partido, porque os veteranos vão para a ponta, e você vai ter os veteranos para pensarem na federação. E você vai ter o distrito, metade, isso é o distrital misto, metade da cédula é o distrito onde você mora, em Pinheiros. Tem um deputado do Novo que eu vou votar nele, eu vou encontrar ele na padaria. Se ele votar errado, eu pego ele pelo pescoço na padaria. Que você aproxima o eleitor do eleito, né? Do representante. Mas, quer fazer distrital puro, tá tudo certo. O problema é deixar de ser como é. Que tem esse negócio de você ter um partido político, você briga com o teu colega, porque você disputa os mesmos votos dos caras. Quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Absurdo. Você entende? Puxador de voto, agora conseguiram se livrar do puxador de voto, mais ou menos, mas você entende? Então, assim, é muito difícil isso aí, porque, assim, precisa ter gente disposta a pensar no país, pensar na estrutura do futuro, pensar nos filhos. Mas não é isso que a gente tem conseguido. A gente tem conseguido colocar uma turma aí que não pensa, é tudo fazedor de negócio, né? Infelizmente, no Senado e na Câmara, mais da metade das pessoas que estão lá estão fazendo negócio. Fazendo leis que beneficiam... Infelizmente, pensando em si mesmo, né? Pensando no seu pequeno mundo, né? Isso sem imaginar que tem o professor que fez essa parte de lobby, ele deve saber muito melhor isso. Mas tem uma espécie de conhecimento quase esotérico ali dentro, esse conhecimento do regimento interno. Isso é uma coisa assim que são poucos, aliás, são pouquíssimos os parlamentares que conseguem operar isso de uma maneira eficiente, como é o caso do Cunha, né? Os caras dizem... Cunha, o Lira também pode entende. ser, os caras dizem, ele pode ser o que for. Mas ele entende... baita de um articulador, e um especialista em regimento eu queria que o interno na professor Câmara. falasse isso, porque assim, e tem até, é uma coisa meio dinástica também, né? Porque tem muitas famílias que transitam ali. O próprio Rodrigo Maia, um sujeito que tinha 70 mil votos, nos primeiros 2 anos do Bolsonaro, ele colocou o Bolsonaro de joelho ali. Então você vê pessoas com esse nível de representatividade, pouca representatividade, mas como eles dominam a máquina, eles têm esse poder, né? Queria que o professor falasse um pouco melhor. O regimento é complicado, ele exige uma leitura, uma tarimba, assim, uma vivência de Congresso. Por exemplo, o Marcel Van Hatten do Novo, que está indo para o segundo mandato, já começou a ser um desses caras. Ele já consegue, você conversa com ele, ele entende já esse negócio. Ele ficou um tempão estudando e vivendo. Marcel é fantástico, vivendo e estudando. Estará aqui um dia. Mas assim, você tem 513 deputados, hoje você deve ter uns 20 que dominam essa matéria. Entendeu? O resto não tem condição de presidir, porque não, vai falar bobagem na hora, vai direcionar a palavra errada e não vai saber para onde manda o papel. Né? Fora as negociações de bastidor, de liderança, etc. Então, comissões. Então, assim, é uma coisa, tem uma certa complexidade, mas o que mais entristece a gente é o seguinte: a maioria dos representantes, seja no Senado ou na Câmara, não sabe a importância que aquele lugar que ele está tem. Sabe? No impeachment da presidente Dilma, você viu como aquele cara via a posição que ele estava. Quando ele vinha e falava, trouxe aqui meu netinho, em homenagem a meu filho que está ali pescando. Você fala, cara,
Até o Nicolas, que é um cara jovem, na atual circunstância, na atual legislatura, um moleque bom, 2 milhões e meio de votos, ele mesmo precisa entender onde ele está. Quando você põe uma peruca e faz uma brincadeira ali, ok. E eu não estou querendo ser moralista aqui, mas você tá num lugar, cara, que é, ainda mais na Constituição de 88, é um lugar que tem poder muito grande. Você tem que primeiro respeitar você, depois respeitar a casa, depois respeitar todos os brasileiros. Aquilo ali, as pessoas desprezam. Aquilo ali é um negócio... Se você fizer certo, você influencia na vida das pessoas. Pro bem e pro mal. Os caras não perceberam. Uma vez eu fui ter uma reunião com um senador, que era... Senador, enfim, não posso falar quem é, que é melhor que vai ficar chato, mas assim, é uma vergonha. E eu fui falar com ele porque eu estava lá na frente parlamentar da agricultura, eu precisava de uma ajuda lá. Aí eu fui lá falar com ele e falei, senador, você está ali na frente parlamentar? Aí ele olhou para o assessor e falou, eu estou lá, né? Ele era vice-presidente. Estou lá, né? O senhor está, é vice-presidente. Ah, então, estou lá. Ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia a importância daquilo. Você entende? Assim, e coisas desse tipo você vê toda semana. O cara tá e não tá, ele entendeu e não entendeu. É uma coisa muito assim, frustrante você ficar ali, porque em função do sistema eleitoral, eu tenho certeza, o sistema distrital melhoraria a qualidade da representação. Mesmo que a qualidade média do brasileiro seja baixa, de analfabetismo, de compreensão dos fenômenos baixa, ia melhorar, porque o cara ia sentir o calor do eleitor no cangote. Opa! E aí, hoje ele não sente. Ele vai lá para a cidade, como é que é lá na Ilha da Fantasia, que a gente fala, tá 3 mil quilômetros do centro de ele fica população. andando de jet ski no Lago Paranoá. Ele fica andando de jet ski. É um país muito grande, muito grande. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mais de um panorama de tua opinião em relação à previsão. Você acha que o Lula termina o mandato? E se não terminar, um eventual governo assumido por Geraldo Alckmin daqui 1 ano e meio aí, que é algo que eu chuto. Como que você vê um governo Geraldo Alckmin? Porque assim, ao que me parece, o sistema utilizou o Lula, que seria o único capaz de ganhar do Jair Bolsonaro, não é? Eu faço questão de fazer esse movimento sempre. E ao que me parece, o sistema está começando a dar indícios de que, Lula, a gente te usou aí, mas, cara, você está iniciando um processo de bidenização, ou seja, está ficando senil, falando muita merda. E o Alckmin é muito mais do sistema, né, envolvido muito mais com as pessoas que a gente quer que o presidente esteja envolvido, né, assim como era aqui no estado de São Paulo. Eu não vou falar que senão o podcast cai. Mas você acha, como seria uma perspectiva sua no eventual governo Geraldo Alckmin? Você acha que o Lula vai terminar o mandato? E um governo Geraldo Alckmin aí? É difícil essa, hein? Assim, sem compromisso. Eu acho que do jeito... Nós estamos aqui indo para o 4º mês de governo. Nunca tive ilusões em relação ao PT, a Lula e sua turma. Tem gente que fala, não esperava que fosse ser tão ruim. Eu nunca tive ilusão que fosse ser melhor do que essa porcaria que é. Eu também não. Mas realmente é assustador. Assustador. Então, assim, dito isso, pela senilidade do comportamento do presidente, pelo descontrole total de todas as afirmações de dezenas de ministros que falam o que querem na hora que querem, um contradiz o outro toda semana. Toda semana. Pela pasta da economia que está na mão de uma figura arrogante, que não entende nada da matéria, rodeado de idiotas que, para mim, já tinham sido enterrados. Então, dado esse quadro, assim, eu acho que a chance de instabilidade é alta. O custo para a sociedade de um impeachment é muito alto. Assim, o Brasil não... Assim, a gente não merece isso, mas assim, eu acho que esse governo pode ser que não termine. Assim, em janeiro eu não estava pensando nisso. Hoje eu tô. Hoje eu também tô. Né? Aí assim, quem é o vice? Se for pro vice, né? Acho que deveria ser o vice. Ele tem toda a pinta de ser uma espécie de Temer. Quando o Temer assumiu a Dilma, o Brasil deu uma acertadinha. Mas você acha que o Temer, ele naquele programa do PMDB, que, cara, para nós liberais conservadores, né, aquela mentirinha do PMDB, aquela mentira agradável, aquele programa do Ponte para o Futuro do PMDB ali,
em 2015 para 2016 era maravilhoso. Ele fez um corte brutal. Ele fez um corte exato. Ministério da Cultura, eu acho que o Alckmin não vai fazer isso. O Alckmin é um esquerdista convicto, cara. Ele é um social-democrata convicto. Eu acho que ele não chega nem perto do governo Temer. Claro que vai ser muito menos pior que o Lula, mas desculpa, professor. Não, eu concordo com o que você está falando. Eu acho assim, por exemplo, essa coisa ridícula, medíocre, atrasada, anacrônica do MST, eu acho que o Alckmin encerra esse capítulo. Porque esses caras vivem de dinheiro público, certo? Está nas contas nacionais. E ele vai ter que ser austero. Ele vai, uma das coisas que eu acho que o Alckmin faria é fazer esse negócio de abrir o vermelho, essas coisas. Para tudo. Como o Bolsonaro fez. Só cortar a veia. Corta o financiamento, não tem sanduíche, não tem mortadela, acabou. Isso o PT não faz. Acho que o Alckmin faria. Então, coisas desse tipo que são muito irritantes, são muito ruins para o Brasil, esse discurso anti-agronegócio, ele para com isso. Então, nesse sentido, eu acho que ele seria uma espécie de Temer. Mas não acho que é a solução também. Economicamente, talvez não. Acho que não é a solução também. Você também. acha que passaria no governo dele, por exemplo, uma reforma trabalhista que ele passou na época do Temer? Será que ele sancionaria? Não sancionaria. Não, eu acho que eles não pediriam. O governo Alckmin não anda para trás. Por exemplo, esses caras estão falando em rever marco regulatório do saneamento. Porra, não tem condição de falar uma bobagem ainda. Isso. Porque o Alckmin é esquerdista com convicção. Eu acho que ele não é nenhum canalha comunista que nem o Lula, por exemplo. Agora, o que eu acho que, assim, a solução, o que aconteceu em 2022, se tem alguma coisa positiva para esse desastre que foi, é que o Tarcísio ganhou em São Paulo, que o Zema ganhou em Minas, que o Ratinho ganhou no Paraná, que o Riedel ganhou no Mato Grosso do Sul, que por pior que seja, mais antigo, que o Caiado ganhou em Goiás, e a gente tem um miolo aí, então um miolo aí, que é um miolo que não é PT. E a gente tem algumas figuras interessantes, eu vou citar aqui, independente das relações que tem entre si, mas uma senadora Tereza, um Moro, né? Algumas figuras novas aí, que esse grupo político, que não é uma coisa só, mas ele é todo contra esse governo atual, e daqui pode sair uma coisa boa. Então vamos fazer um quadro seguinte. Te aguenta mais esse governo de horror aí até 2026, e a gente tem Tarcísio, Zema, Riedel, Ratinho, Tereza, e alguns senadores menos expoentes, mas Moro, né? Esse grupo político resolve fazer uma frente unida e oferecer ao Brasil um governo. Eu acho que aí é uma coisa boa. Porque se não fosse isso, Lucas, vou te falar uma coisa. Pega o avião de ida. Se não fosse os estados terem tomado, do sul, do sudeste, terem tomado essas decisões aí, se a gente tivesse entregue São Paulo pro PT, por exemplo, a nossa geração já tinha acabado. Não, o São Paulo para de ser a locomotiva do Brasil. Não, já é difícil. A São Paulo vai passar a ser mais locomotiva do Brasil ainda com o Tarcísio agora. Eu acho que ele vai fazer bom governo, acho que vai ser reeleito. O Zema vai terminar em Minas, vai fazer um bom governo, vai entregar bem melhor do que ele pegou. O Zema eu não duvido, cara. Assim, o Ratinho vai fazer um segundo governo também. Foi um bom governo. Ninguém imaginava, né? Ratinho, presidente de televisão, pai, não sei o quê. Ele foi um bom governador. As cooperativas todas gostaram. A indústria paranaense, que é forte, também foi bem. Foi uma coisa bem razoável. A educação não foi mal. Tanto que o secretário de educação dele é o secretário de educação do Tarcísio. Né? Tem uma relação ali. O Riedel, no Mato Grosso do Sul, vai dar uma sequência, embora seja um estado pequeno. O próprio Mato Grosso, com o Mauro, também é um estado que tem só 3 milhões de habitantes, mas está muito forte. Cuiabá em si, a cidade de Cuiabá é um horror, é um desastre. Mas o resto do Mato Grosso vai bem, obrigado. Então, tem um Brasil funcionando aí. E é aí que a gente tem que investir. Então, assim, eu acho que se tiver Lula até o final, vai ser triste. E se tiver Alckmin até o final, eu acho que o Alckmin não dá sequência. Em 2026 é a chance da gente dar a virada definitiva com aquilo que a gente conhece como conservador ou oposição, ou, né, que é o Brasil que mais ou menos funciona. Né? E a gente pode ir ainda para frente. Agora, se der um pesadelo histórico aí, o Lula ficar até o final e se reeleger, por exemplo, o que vai acontecer é o seguinte: o Brasil vai empobrecer. Já está empobrecendo. Já está. Esse mês aqui foi 41 bi de estouro. Eles são campeões mundiais na matéria. Pensa as eleições de 24. Se o Boulos ganhar em São Paulo, o que significa isso para o Brasil? Isso é um perigo. Isso é um perigo hoje, tremendo. Se fosse hoje, ele ganhava. Aí o Tarcísio, que tem o estado mais rico com o prefeito
tem metade do eleitorado com essa cabecinha de 1960, um adolescente grande, né? Então tem coisas para acontecer. A gente está num limiar aí de conseguir se salvar, não vou dizer, mas de dar um caminho ainda de menos empobrecimento, acho que é isso a definição, ou de empobrecer para sempre, porque nós já perdemos a bolha demográfica. O Brasil é um país que já entrou na linha de envelhecimento. Em 2012, em 2030, o crescimento vegetativo brasileiro vai ser 1 para 1. Morre um, nasce um. Não tem previdência para isso mais. É isso que eu ia falar. 65 milhões de brasileiros acima de 65 anos. Em 2030. Aí você fala, bom, e essa economia toda para esse paizão aqui, quem é que vai cuidar? Provavelmente vai ter que ter imigração. Não vai ter brasileiro suficiente. E da onde vai ser? Da Itália e da Alemanha? De Portugal? Não, vai ser provavelmente da Índia e da China. Alguém já pensou sobre isso? Está na hora de pensar. Eu já pensei. Né? É da África? Da onde vai vir? De onde vão vir as melhores cabeças para tocar esse país? As jovens, para tocar as coisas. De onde vai vir? Tinha que estar pensando nisso hoje. Quem tem plano estratégico, que é um país sério, os japoneses pensam no Japão em 2100, 2200. Tem plano, o cara no Japão pensando assim, como é que vai ser o Japão em 2100? Como vai ser o Japão em 2200? O japonês não tem aquele ego de falar, eu não vou usufruir, então não vou pensar. Né? Aqui a gente não sabe como vai ser em 2027, meu. Mas eu acho que tem gente que já planejou isso, né? Tem, não tem, Lucão? Quem? Não entendi. Eles já estão dominando aí. Eles já estão dominando o Brasil. Ai, meu Deus do céu, Esse é complicado. Professor, e a parte de regulamentação, principalmente para a questão do agro? Qual que é as suas perspectivas para o Brasil? Regulamentação do tipo o quê? Agências regulatórias ou... Sim. Não, então, quem viveu o governo Lula e Dilma principalmente, como eu, ali com Anvisa, com IBAMA, e viveu depois do período Bolsonaro, nós vamos voltar, a gente tem dito, vai ser Dilma 3. Então assim, todas as licenças ambientais, agora estão votando, né, de novo, a licenciamento ambiental, não sei se vai passar. Vão travar. Daí, Código Florestal, querem rever. Né? IBAMA provavelmente vai dificultar muito todo tipo de decisão que tem a ver com o meio ambiente. Que é uma coisa assim fora de proporção no Brasil. Um negócio insano. Exportação. Anvisa, acho menos difícil, mas ainda assim, quando eu estava nesses períodos aí piores, vamos dizer assim, as 5 diretorias da Anvisa eram aparelhadas politicamente. No período do PT era 2 PTs, 2 PPs e 1 PMDB. Então, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, o Maluf, eu nem vou dizer que Deus o tenha, porque está vivo ainda, né? Ele indicou um diretor da Anvisa. Você fala, mas o que o Maluf indicou um diretor da Anvisa nessa época? O que ele quer com isso? Por quê? Porque a direção da Anvisa deveria ser técnica. Mas, na real, eles mexem com coisa tão grande ali, você aprovar uma molécula, aprovar um medicamento, aprovar uma determinada substância, vale tanto que é um antro de oportunidade para quem quer corromper. Então, assim, e lá, na Anvisa, você vai, não sei se vocês já participaram, mas se você faz uma reunião lá, você vai, é tudo filmado, gravado, e você sai da sala, te dão já a ata da reunião. Ou seja, é anticorrupção, mas acontece tudo por fora. E eu não posso falar aqui, porque senão vão me prender, mas eu já vi como acontece. Então acontece por fora. Então, nesse período Dilma, era um negócio horroroso, que eu vivi, não é que me contaram. No período Bolsonaro, deu uma moralizada, uma tecnicalizada. Eu acho que agora, pode vai acontecer, eu vou voltar para trás. Espero estar enganado. Entendeu? Daí você vai, e aí você vai para o mundo internacional, que é uma guerra, onde esse país exporta comida para todo mundo, e vai um presidente da Apex para a China e esculhamba o agronegócio brasileiro e fala que ele é anti-meio ambiente. Daí, cara, eu prefiro nem pensar nisso. Você fala assim, mas o que é isso? Que estratégia é essa? Não é estratégia, é burrice mesmo. É incompetência mesmo. Esse cara falando incompetência. Mas será que não é uma estratégia? Lavando roupa suja lá na frente dos nossos maiores clientes. Meu Deus. Ele fala, belo vendedor de belo comercial. Não é possível. Você fala, o que esse cara queria? Ele é uma anta mesmo, não tem outra explicação. Porque assim, quer lavar roupa, quer fazer show pro pessoal daqui de dentro, faz aqui dentro, na imprensa, tal, na Globo News. Não na frente do cliente. Certo? Foi isso que o cara fez.
Mas a representatividade do agro, né, para o nosso PIB, para o nosso... 27%. Pois é, e como? A gente 19 milhões de empregos. Tem que incentivar a exportação, tem que incentivar o agro, tem que incentivar o avanço tecnológico. Mas, cara, agro. não me surpreende um cara desse, se fazer uma cagada dessa, um ministro de um cara que foi na Globo, em rede nacional, numa entrevista lá com o Bonner, e metendo pau no agro brasileiro. Falou que o agro fascista e direitista. O cara tá falando mal. Falar que é direitista pra mim não é falar mal, mas a intenção dele foi falar mal. Não, o cara falando mal de quem fabrica comida, cara. Bom. Não, é o que eu falei, é o que eu até falei pro professor, né? Ele disse que queria erradicar a fome, mas ele atacou quem produz comida e atacou o pessoal da indústria, que é quem mexe com a logística, quem dá todo o suporte para que eles funcionem. Como é que essa conta vai funcionar? Não fecha. Eu acho que tá bem complicado. Eles não estão se entendendo. O cinismo, o negócio. A ministra Gleisi fazendo um discurso na chegada do Bolsonaro. Bem-vindo, Bolsonaro. Você viu como o Brasil melhorou? Ela fez isso. Não é possível que eu tô vendo isso. Não é possível que eu tô vendo isso. Fez? Fez isso? Fez um monte de descrição de coisas maravilhosas que estão acontecendo. Se você ouvir ela falar, você acha que você chegou na França, sei lá, cheguei no... Sério, mas, cara. Lucas, tem pessoas que doido. acreditam. Eu acho que eu não acredito, cara. Eu acho que é proposital. Eu acho que é canalice mesmo. Não, mas não, tô falando de pessoas que acreditam nela. Que acreditam nela. Então, a massa trêmula aí acredita tudo. Que acreditam e viram a cara para nós aqui, que estamos tentando alertá-los e fazer um despertar, um trabalho de despertar. Os vilões somos nós. Bom, mas, meu querido Lucas, meu caro André, grande professor, estamos chegando aqui, né? Ao fim de um Parlacast que eu não gostaria que chegasse ao fim, que a gente pudesse continuar pedir café da manhã daqui a pouco. Conversar até amanhã, no café da manhã, almoço e jantar, né, Lucão? Não, mas esse é só o primeiro convite, professor, convocado para as próximas edições. A gente vai fazer algumas dobradinhas, professor. Eu tenho algumas em mente aí. Antes da gente começar a gravar, até te falei de uma, né? Não vou falar ainda. Mas eu acho que ela vai acontecer em breve. É só o Jeff Métricas me ajudar que a gente sai do outro lado. Né? Professor, para arrematar aqui, na sua visão, assim, quais são as oportunidades, os desafios e as necessidades do agro brasileiro e do nosso país? O agro não precisa ele precisa de muito pouca coisa do governo. Por isso que ele deu certo. Porque tem uma questão que tem que ser colocada que ele não é homogêneo. Então, assim, o Brasil tem aí em torno de 5 milhões de propriedades. Se você olhar aí na avaliação do CAR, tem 6,5. Tem um monte de overlapping para resolver. A questão da terra é um problema dificílimo no Brasil. Mas são 5 milhões de propriedades. Você tem, arredondando aí, 500 mil que estão no jogo. Significa ganha e perde dinheiro. E você pegar 50 mil, é metade da exportação brasileira. Então, é muito concentrado em pouca gente. Quando a gente fala dessa turma aqui, os craques, dá 1%. Não é nem 10%, é 1%. Então isso tudo tem que, quando a gente fala de tecnologia e tudo isso, a gente tem que fazer com que isso se espalhe para todas as propriedades, enfim, isso é um trabalho de geração. Mas ainda assim, o que ele precisa? Ele precisa que o governo não atrapalhe. Então essa questão que você colocou aí de regulatório, ele atrapalha muito. A questão infraestrutura atrapalha muito, porque a responsabilidade não é do produtor rural, é a responsabilidade do Estado. Seja via fluvial, seja via férrea. Os caras acabaram de estar bloqueado, uma das mais importantes vias férreas do Brasil, os maiores projetos lá, porque é uma questão que ia para destruir 5 km de floresta, lá em Tocantins, né? Tocantins, Mato Grosso. Então, assim, tem umas coisas que, sim, é o governo. Precisa de infraestrutura para escoar a produção com preços competitivos, etc. Mas não tem muito problema desse tipo. Eu acho que o maior desafio nosso é a formação das pessoas. O problema do Brasil é esse. Vale para o agro e vale para todo mundo. A formação das pessoas para um mundo tão diferente, a gente falava aqui de inteligência artificial, etc., está abandonado. Nós não sabemos o que fazer. Aí não é PT, aí é o Brasil, a sociedade não sabe o que fazer para perder o atraso em que ela se encontra. Porque se você for para a Ásia, em qualquer lugar hoje, os países mais pobres da Ásia, Indonésia,
Tailândia, Camboja, estão dando saltos, Vietnã, estão dando saltos largos de desenvolvimento, de qualidade de pessoas, treinando as pessoas. E nós não chegamos nesse ponto. A gente não sabe o que fazer. Eu não sei dizer quem são as pessoas que sabem responder essa pergunta. Eu não sei. Não sei. As pessoas que eu conheço não sabem o que fazer. Um monte de solução velha. Num mundo tecnológico. É para isso que um dos motivos que você veio aqui hoje é para a gente disseminar esse conhecimento importante, tá? A gente se posiciona aqui nesse mercado de podcast que a gente está entrando agora, somos novatos ainda, mas a gente se posiciona como disseminadores de conhecimento. Legal, precisa. A busca incansável pela verdade, o professor Olavo de Carvalho, para variar um pouco, a gente precisa citar ele pelo menos num trechinho, seguir a liturgia, né? Mas eu te agradeço muito, professor, mais uma vez. Que isso, prazer estar aqui com você. 3 anos depois, cara, do último convite, o próximo também foi aceito. A gente só não viu antes porque não fizemos o Parlacast antes. Mas eu te agradeço muito pela imediata disponibilidade. E isso nos deixa muito felizes, muito orgulhosos de estar fazendo esse trabalho aqui. Tá agora, Cabo Gerúndio, né? E agradecer de novo pela disponibilidade e pelo conhecimento que você... que sem os nossos convidados, né? A gente, fora a enciclopédia, que é o André, a gente tem bastante conhecimento aqui, mas os nossos convidados são os corações aqui, né? Os catalisadores, né? do podcast. Sem vocês a gente não é ninguém, tá? Então, a gente quer só trazer pessoas de peso aqui, considere-se uma delas, tá? Obrigado. Tava carente de um podcast com a tua presença, tá? Um evento a gente fez na época no Parlatório, agora voltamos aí. Em breve vai voltar a fazer outros eventos com a gente, já está pré-convidado, a gente só precisa decidir quem quer a dobradinha pra gente poder bater um papo aí, né? Mas de novo, muito obrigado. Obrigado, prazer te ver aí. Agradeço muito. Obrigado, gratidão. Grande prazer te rever aí, cara. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela solicitude. Bom, meus amigos, minhas amigas aí que nos assistem no Parlacast, muito obrigado por mais um episódio, pela companhia de vocês e que nós possamos fazer deste Brasil um lugar muito melhor, e não é para nós, é para toda uma geração futura que virá, como disse o Lucas, pós a nossa existência terrestre aqui. É isso aí. Muito obrigado e até um próximo Parlacast. Obrigado.